Eu sei que é complicado o que eu vou falar. Isso aí eu já falei pra mim muitas vezes, mas eu nunca falei pra ninguém. E o que aconteceu em setembro de 2015 foi uma coisa sobrenatural. Eu, naquele período de 2014, 2015, teve a tétrade lunar, uma ocorrência de quatro luas de sangue, eclipse lunar. Engraçado que tive, eu tava indo embora nesse período desse mês e aí mudou minha vida completamente. Eu, eu senti quando eu tava indo embora de moto à noite e quando meu coração acelerou e eu ergui minha mão esquerda para cima e minha mão vibrou e ficou rosada, da cor do eclipse lunar, rosada. Depois disso, eu voltei embora como que se soubesse que alguma coisa aconteceu. E fiquei eufórico, muito feliz e muito pensando que alguma coisa ia acontecer logo. E eu não sei porque eu fui escolhido, que minha mão vibrou e ficou dessa cor. Depois eu fui embora, voltando para casa dos meus avós, e as estrelas fizeram uma espiral nesse dia, espiral de 27 estrelas. Fizeram uma espiral entre estrelas. E isso eu nunca mais vi no céu depois disso. E aí eu fiquei tão, sei lá, fiquei esquisito, fiquei com medo, eu não sabia o que era. E de noite minha avó estava dormindo na cama. Aí ela estava sonhando, quando veio ela falou umas coisas numa língua que eu não sabia que língua que era. Ela estava falando umas coisas assim que eu não sabia o que era. Até hoje eu penso que língua que era aquela. E aí eu não sabia, eu sabia que alguma língua antiga, eu não sabia de que era, o que significava, o que estava falando para mim. Depois disso eu acho que eu fui escolhido, porque eu tenho numerologia de tudo. Nasci nos 30 anos. A minha avó teve minha mãe com 30, minha mãe teve eu com 30. E eu fui parado no 30 e eu não tive nada de filho no 30 anos. E também eu tenho os números dos geminianos, que é três pessoas no mesmo mês, mesmo ano mesmo mês e mesmo dia de aniversário. O geminiano, 666, o número do anticristo. E se for brincadeira, eu não sei, mas eu acredito que eu devo ser o anticristo às vezes. Porque isso que aconteceu comigo, eu nunca vi falar que aconteceu com ninguém uma coisa assim. Eu devo ter sido escolhido para algum propósito. E o pior, que o anticristo, tudo que eu já estudei sobre ele não é mau. Ele é bom, ele foi escolhido pelo Criador. E ele vai equilibrar tudo. Um dia tudo, o mundo inteiro, vai voltar para um só ser, para um único homem, para que ninguém, os bilhões e bilhões, virem um só, para ninguém sofrer, para voltar no amor do Criador inicial, do inominável, o inicial, um único homem e um único ser, para o amor que foi destruído, para multiplicar todo o mal que foi multiplicado, voltar pelo bem para um só. E isso é a minha esperança. E se eu fui escolhido para uma coisa grande, um dia eu vou saber. E eu agradeço tudo.
Nós chegamos na era, o alinhamento milenar aconteceu. Eu não sei se o mundo vai mudar, mas eu acredito que vai mudar. Acabar, eu não sei se vai acabar, mas eu acredito que vai voltar tudo. Os bilhões e bilhões vai voltar para um único homem, para o amor do inominável. Isso é tudo. Nossa, tem dia que eu penso, se esse sonho que eu sonho, eu vejo o passado ou o futuro. Aí eu não sei, mas esses seres que eu vi, um com o olho parecendo enorme, preto e parecendo japonês, com a cor azulada, enegrecida de azul escuro, num lugar escuro, eu em cima de uma mesa preta, e esses seres, a cabeça deles era enormes, eles eram grandes, e eu fiquei sentindo que eu era o galo, que a gente tá olhando o galo, eu senti que eu era o tamanho do galo e vi esses seres enormes. Eu punha a mão em cima da deles, aquela luva preta. Esses seres devem ser um pedaço do Criador. Eu já vi tantos seres, mas esse eu não esqueço, disso que eu sonhei. Eu não sei se eu vi o futuro ou o passado, porque eles eram enormes. A cabeça deles lembrava aquele chapéu que os papas têm, aquele chapéu enorme. De certo, eles sabem que esses seres, certo, pode ser os criadores de Deus, porque existe o 3 graus de Deus: o Deus com D pequeno, os criadores de Deus e o 1º grau, o inominável. Esse é o verdadeiro Criador, o que dá medo de falar e que é todo poderoso. E eu vi esses seres, e eu pus a mão, assustado, peladinho, punha a mão em cima da deles. É como se eles falassem: ele vai ver isso, ele vai lembrar disso. E eles daquele tamanho enorme, eu acho que esses eu vivi para ver. São o tal, o equilíbrio de tudo. São um pedaço de Deus. O pedaço da consciência do 5º, dos 5 elementos, do, do, dos 5 pedaços, que é a mão, os pés, as pernas e a cabeça. Esses eu vivi para ver. E eles estão de olho em mim. Eu acho que morrer, se eu acontecer de morrer, eles traz de volta. E eu sei que vai acontecer alguma coisa comigo, mas eu não sei quando. Mas esses seres, a promessa deles é trazer eu de volta, não deixar eu morrer. E se eu morrer, eles traz de volta. Isso é minha fé, é o que eu acredito. Eu acredito que eles têm todo o poder, e se eles me escolherem, eu agradeceria. Uma coisa engraçada que apareceu com o tempo, eu vi na parede a foto de 2 deuses. Um é o deus da luz do sol, que é o Horus, ou para nós seria Jesus. E na luz, quando está escuro, e a luz, ou na luz do oeste, é Sete, o deus da morte, ou como nós falamos, Deus que aprisiona as almas, que é Satã, Satanás, Lúcifer. Mas eu acredito que tanto a luz como a escuridão fazem o mesmo trabalho. São irmãos.
eu vejo esse ser olhando para mim. E ele tem um rosto específico, num momento específico. Na luz do dia é um, e na luz do oeste, do pôr do sol, ele vira outra imagem. E eu vejo que na luz da noite não vejo nada, mas quando acendo a luz muda totalmente o rosto. Aí é os deuses do Egito. Sete, Satã, Lúcifer e Horus, que é Jesus, bom pastor. Eles ficam me olhando. A imagem ficou gravada na parede do teto. E eu vejo eles me olhando. E eu vejo que tem alguma coisa comigo que eles ficam me olhando. São deuses. Se vestem de formas da terra, de bichos. Representam a dualidade, representam o que eu não entendo. Mas são Sete e Horus, as principais heranças que foram dados nomes como Satanás, Jesus, Lúcifer, Jeová, e a dualidade, o equilíbrio. E eles ficam me olhando, vendo o tempo meu se esgotando, para que eles me dê a voz, para que um dia eles me vejam. Engraçado esse presente que eu recebi em 2015, em setembro. O local que o Criador escolheu para me dar esse presente não foi em Nova Resende, não foi em Muzambinho. Nesses lugares eu sofri muito. E ele me deu no lugar que eu mais senti amor na minha vida toda. O lugar que eu senti amor foi no bairro Macacos. Foi na saída do Macaco para o asfalto. No Macaco, na entrada, no Santo Aleixo. Foi nesse lugar, na descida da estrada de terra, indo para o asfalto. Foi o lugar que eu mais senti amor na minha vida. Se o Criador quisesse me dar esse presente em Nova Resende, em Muzambinho, ele podia dar, mas ele viu que só tem coisa ruim nesse lugar. E ele não escolheu esse lugar, ele escolheu onde eu senti amor, aonde eu não sofri. É nesse lugar que ele fala que ele queria que o meu amor fosse bem recebido por ele. Assim, nesse lugar. Foi nesse dia, em setembro, que eu recebi essa bondade, essa graça, esse presente. Nesse dia eu fui escolhido pelo destino para algum segmento na história, para algum momento que eu não sei o que é, mas recebi. Infelizmente só eu recebi alguma coisa. Não vi falar ninguém recebeu. Eu tô grato e feliz e triste ao mesmo tempo, desejando o bem para todos, que um dia todos voltem para a felicidade e que o mal não prevaleça contra nós. Nossa, teve um dia que quando eu sonho, eu posso sair do corpo e ver o futuro meu, passado, não sei, futuro, eu acho mais certo é futuro. E teve um dia que parece que eu vi que é tanto de gente pelada. E eu pelado, eu acho que eu tava no inferno. E eu vi que é tanto de gente, tudo com medo. E eu tava olhando. Aqui, todo mundo, assim. E eu não sabia o que era. E outra coisa, eu vi um lugar escuro,
dentro de uma armadura escura. Parece que eu senti que a minha alma estava presa dentro dela, como se alguma coisa iria usar ela. Estava só esperando alguma coisa para usar ela. E a minha alma estava lá fechada, dentro daquela armadura preta. E eu vi aquilo, parece que alguma coisa estava me dizendo: você vai ser usado no momento certo. Como se alguma coisa iria usar. Pode ser do Apocalipse, né? Que vai chegar logo. Se nós tiver a chance de passar 2032, aí nunca existirá Apocalipse. Se nós conseguir passar esses 9 anos até 2032, aí sim, aí a gente vai viver uma terra dourada, cheia de ouro e de alegrias, que não vai existir Apocalipse mais. Mas se nós não tiver sorte, em julho chegou o dia, em maio, julho, dezembro, aí chegou o dia. Nós temos que ter fé que nesses 9 anos nós consigamos passar antes, nesses 9 anos difíceis. Porque se não for a sorte nossa, nesses 9 anos começa o Apocalipse. Aí o Apocalipse chegou. Mas se conseguir passar 2032, a gente vai viver uma vida de ouro, que não vai existir mais isso. E nunca existirá. Nossa, teve um dia que eu tava sonhando e alguma coisa em setembro, o mês que eu fui escolhido, que eu ganhei o meu presente de criador, e tocou uma música na minha cabeça nesse dia, em setembro. Eu não vou saber o dia, mas o dia que eu fui escolhido eu esqueci. Eu sei que foi em setembro. Aí na música, é uma música americana, chama Don't Worry Child. Don't Worry Child. Aí ela chama assim, essa música se chama Don't Worry Child. Em português seria Não se preocupe, filho. E a música falava assim na minha mente nesse dia que eu estava sonhando. Não se preocupe, filho. Veja, o céu tem um plano para você. Não se preocupe agora. E eu fiquei pensando como que foi parar essa música nesse mês que eu tive meu presente. Não sei se é bom ou mal, mas foi o Criador que me deu. Agora, eu não sei porque cantou essa música na minha mente. Não se preocupe, filho. O céu tem um plano para você. Uma das coisas que eu nunca esqueço é quando eu estava dormindo à noite, eu vi uma coisa. Uns dizem que é o capa preta. Ele era uma coisa negra com uma coisa branca junto. Eu não sabia diferenciar o rosto como que era. Mas eu senti um frio na barriga. E apareceu no meu umbigo um formato de aranha. É como se alguma coisa me desse um presente. Esse formato de aranha no umbigo. Eu não sei o que é. Mas esse frio que eu senti quando eu era criança também senti. Quando eu estava olhando uma coisa na janela transparente, eu vi uns olhos vermelhos de fora olhando para mim. E eu senti um frio na barriga, como se alguma coisa estivesse pondo alguma coisa no meu umbigo. E isso a vida inteira.
certo, marcou alguma coisa na minha vida. É uma coisa que poucas pessoas conseguem ter esse presente, alguma coisa má ou boa, não sei. E nesse momento que eu era criança, foi no tempo que eles falavam de ET de Varginha, que tinha chegado no planeta. Às vezes eu não sei, eu não posso falar, mas eu era criança, mas eu vi aqueles olhos vermelhos, deve ser eles que estavam, que foi, que veio, não sei. Coisa engraçada. Tem horas que eu penso que esse presente que eu recebi do Criador em 2015 pode ser alguma coisa como se eu fosse marcado durante a minha vida. Depois da minha morte vem o dia do julgamento. Às vezes a minha geração, a minha vida até o final dela, o mundo não acaba. O dia do julgamento não chega. Mas quando eu morrer, talvez acaba tudo. Acaba o momento de espera e chega o grande dia do novo mundo começar. Mas eu espero que não seja o meu fim, que eu viva muito, mas não sei se o que eu fui marcado foi o relógio que começou a bater perto da meia-noite. E nesse momento, o último suspiro que eu der, talvez não seja o que eu penso, mas eu acredito que eu fui marcado no meu fim, no último dia. Chega o dia do julgamento, o dia que o mundo vai mudar completamente. E eu não sei, às vezes não é isso, às vezes eu penso, mas foi marcado por algum motivo, tem. Eu fico pensando, será que esses seres de outros mundos que é comigo? Eu um dia ouvi um encostado na minha cama, eu assustei tanto e bati as costas na cama, na cama e desmaiei, que eu não vi mais nada. Eu tenho hematoma nos meus dedos da mão esquerda. Eu tenho alergias no dedo, como se alguma coisa tivesse posto a mão e dado alguma coisa. E outra coisa também é que eu senti uma coceira no corpo inteirinho uma vez. Eu não sei por que aconteceu isso. Eu não sei por que aconteceu isso. E a hora que eu tava na cama vendo esse ser olhando pra mim, eu assustei tanto que eu bati as costas na cama, aqui, na frente da cama. Eu bati nas minhas costas e assustei tanto e fui desmaiar. Eu vi aqueles olhos vermelhos olhando pra mim. Não era grande não, mas eu assustei muito. Gente, tem hora que eu penso, se a gente ganha um presente do Criador, é bom ou mal. Eu, por exemplo, até 2007, quando eu tinha 15 anos, eu não tinha déjà vu, não via sonho premonitório, que você vê quando sonha e passa por aquele momento. Eu não sei o que aconteceu de eu conseguir ver momentos da minha vida no futuro. Eu não sei como, eu acho que foi pelos remédios de depressão que conseguiu fazer eu ter esses sonhos, viver e ver o futuro. Eu já vi tanta coisa e depois, a hora que eu vou, passa alguma coisa, eu falo, eu já sonhei isso. A sorte é que eu não tenho 100% da capacidade de ver
e de lembrar tudo que eu sonho, porque é muita coisa e eu esqueço, o bom que eu esqueço. Não sei se é uma dádiva, não sei se é uma desgraça, não sei dizer o que é. Nossa, gente, hoje eu penso que o que aconteceu comigo em 2009, 2010, começou alguma coisa na minha vida. Eu estava sofrendo muito e eu via os animais tossindo, como se o espírito do mal tivesse nos animais. E ainda um dia eu estava sofrendo muito, eu fui embora. E no portão da minha casa na cidade, tava passando 3 ou 4 gatos pretos ou mais. Mais de 2 gatos pretos. E eles estavam passando no portão da minha casa. É alguma coisa maligna que deve ter entrado na minha vida. E tanta coisa foi acontecendo depois desses anos. Desde 2008 que as pessoas começavam a falar que eu era louco. O ano que eu cheguei aqui em Nova Resende, aí eu comecei a passar muita coisa. As pessoas começaram a falar, esse rapaz é louco. E esse ano que eu entrei aqui nessa cidade, que eu estava na Juruá e eu não tinha nada. Mas a partir de 2008 que eu entrei nessa cidade, em Juruáia, eu mudei de lá. Que eu estudava lá a vida inteira. Arrumava meus dentes quando eu era criança, sei lá, no lugar que eu nasci. Mas eu mudei para Nova Resende em 2008 e as pessoas não me ajudavam não. Todo mundo falava que eu era louco, que eu sofri muito. É por isso que as trevas estavam tudo pra cima de mim. Que elas viam muito mais do que a gente sabe. E elas viam o futuro meu também. E eu sei que esses gatos pretos, quando fica perto da vida da gente, é sinal de magia negra da forte. E ainda eu vi esses animais comportando diferente, tossindo, eu nunca vi cachorro tossindo. É os espíritos malignos que devem ter entrado na minha vida, porque eu permiti que entrasse. E eu sabia que eu ia passar pelo teste. E eu sei que eu talvez vou direto pro inferno, pra minha casa, da onde todas as almas vão. E eu tô lutando para que eu consiga uma coisa maior, um presente que eu pedi pro Criador, pro Inominável, um presente que eu pedi para ele. Eu quero ver se eu ganho esse presente ainda. Que se eu aguentar até vai ser muito pouco tempo. Eu não vou aguentar muito tempo não. Isso é Nossa, tudo. Gente, tem dia que eu lembro de um sonho que eu tava sonhando, mas eu acho que é realidade. Eu tava saindo de cima do telhado, eu tava saindo para fora, como se alguma coisa estivesse tirando eu do telhado. Eu tava de noite escuro, mas eu lembro que eu tava saindo do telhado e indo para fora, não sei como isso acontecia. E teve um dia que eu também sonhei, mas não é sonho, é uma coisa estranha. Mas eu sonhei que eu caí em cima da cama. Sonhei que eu acordei esse coração acelerado, como se eu tivesse saído da cama, eu tivesse levitado e alguma coisa me tirou. E eu caí, senti caindo em cima, da cama e acordei acelerado. Ah, tem tanta coisa estranha que acontece comigo que eu não sei o que é. Às vezes penso que é déjà vu, mas não é só déjà vu não, sonho vivido. Às vezes é sonho que eu vou viver para ver mais que eu sonhei, mas que eu consigo ver para frente. Às vezes isso que eu saí de cima da casa, às vezes é o que eu vi, foi o futuro que eu consegui ver. Não sei se é, não posso dizer. Meu maior sonho
é poder um dia, quando morrer, poder ir para o inferno e depois ser levado para o céu, para viver eternamente. E eu quero ver todas as entidades, todos os seres de todos os planos, todos os seres de várias constelações, das estrelas, e ver todos os dons que o Criador fez, todos os seres da escuridão, da luz, de todos os formatos, de todos os jeitos, de todos os olhos, de todas as cores. Eu quero ter esse gosto de ver tudo. Eu quero ver todos eles. Mas primeiro eu quero a morte. Eu quero saber o que é a morte. Eu quero sentir a dor dela. E depois quero ser levado para onde as almas vão, para o inferno. Eu quero ver como é. E depois eu quero ser levado para a eternidade, para nunca mais morrer, para viver eternamente junto com tudo que o Criador fez. Com Ele também, sentir o poder que Ele tem e me deixar saber a sua verdadeira alegria de me ver vivo e junto. Hoje, irmãozinhos, eu sei porque quando eu durmo e tenho paralisia do sono, eu sei porque eu vejo seres negros, pretos, perto de mim. É por causa que esses seres de outros planetas, de outros mundos, quando eles aparecem para a pessoa, esses seres negros, que são de dimensões paralelas, eles vêm junto para ficar perto da pessoa que eles apareceram para eles. Porque esses seres de outros mundos, eles criam pedaço deles para levar para outras dimensões. Eu não sei o motivo, mas a tecnologia deve ser tão avançada que deve ser até atemporais as tecnologias deles. E esses seres que pareceu para mim esse ET de Varginha, e esses seres que eu vi, eles têm a dupla dimensão de fazer seres que não são percebidos, que são vistos só quando a gente morre, ou pode de ver quando está na paralisia do sono, que são dupla personalidade dos ETs, dos aliens, porque eles fazem planos que a gente consegue materializar e ver eles. São uma tecnologia muito avançada desses anjos, desses alienígenas, ETs. Eu acho que está chegando a hora desse oráculo que está no meu umbigo, essa magia que foi feita desde criança até nos dias de hoje, essa aranha que está no meu umbigo, essa aranha, ela vai ter que ser destruída e alguém vai dar facada nela. Já está chegando a hora que o mal não está aguentando mais. Ele vai tirar isso. E a facada é o único jeito de tirar esse mal. É dar uma facada bem no umbigo, bem na barriga, com toda a força. E eu não tenho saída mais. Todos os benzimentos que eu já fiz para mim, todo o mal que eu consegui viver até hoje, eu não sei se eu vou conseguir. Mas o mal já está querendo tirar. E vai ser com a facada. Eu olho que pode ser qualquer um para fazer isso. Pode ser pai, pode ser irmão,
pode ser amigo, inimigo, quem for. Quando o mal querer tirar, ele vai meter a facada aí. Ou senão é minha morte que vai tirar esse mal. Alguma coisa vai ser, mas eu não quero morrer não. Mas o mal vai tirar esse mal que foi feito. E isso aqui é uma coisa, um trajeto que eu não sei explicar o que é. Mas é um mal, uma aranha, não é qualquer coisa. Uma aranha é sinal de grandes coisas. Pode ser que eu seja um selo, que a minha destruição, o mundo venha a ser outro mundo. E venha e chegue a hora do juízo final, do dia do julgamento, com destruição do meu selo, da minha aranha. Ou às vezes é o começo de uma nova vida depois da destruição. Uma coisa interessante que temos do demônio é a marca dele no nosso corpo. Ele é marcado no nosso peito. Eu vejo até o rosto dele. Ele é marcado, fomos marcados o dia que ganhamos em ser alguém e poder fazer coisas que ninguém pode, que animal nenhum pode. Ganhamos o presente dele. Ele nos marcou no peito com a sua imagem. E o umbigo, por onde entra todo o mal e toda coisa que marca o ser humano, que é o umbigo. E o peito, marcado com o lupus. O lupus, a marca do demônio em nós, prendendo nós dentro desse corpo e nos fazendo ser um pedaço dele no mundo onde ele é o dono. E as almas que foram presas, que são do céu, vindas para ocupar esse corpo que o Criador nos deu e com a sua dualidade nos deu a vida para que podemos fazer um mundo novo e construir tudo. Gente, se pensar bem, quando a gente tem algum defeito, as pessoas querem esconder a gente, né? Nos fechar, nos fazer ser ninguém, não valer nada, deixar jogado fora e ficar sendo isolado, fazendo indiferença conosco. Mas eu digo que um ano que eu sofri tanto, sendo fechado, humilhado, sendo jogado fora, foi o ano que Deus mostrou para mim que um dia o mundo inteiro ia conhecer eu. Porque nesse ano que eu sofri muito, que eu vivi um sofrimento que as pessoas me fechavam, me deixavam sem voz, me deixavam sozinho. Mas nesse ano, no dia do meu aniversário, nesse ano, foi postada uma música no YouTube, o Baby Shark, que tem mais de 10 bilhões de visualização. É o vídeo mais visto no mundo inteiro. E por causa das pessoas fazendo isso, Deus fala: Leonardo, eles fazem isso com você, mas um dia eu vou fazer você ir longe. Vou mostrar para você que o mundo nunca vai poder apagar o que você é para mim. E ele dizia isso no meu coração. E eu tô feliz porque um dia eu ainda vou conseguir mostrar que eu sou alguém. Que eu não nasci para ser jogado fora.